Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC e o primeiro programa opinativo de business do país. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no programa de hoje, dia 6 de fevereiro de 2020, falaremos sobre Forever 21 e acordo com shoppings. Uber tenta fusão sem sucesso. Problemas na Oio, startup indiana financiada pelo SoftBank. Eletromídia e compra da Elemídia. Venda da Outback, possíveis compradores no Brasil. IPO da Localweb e resultados de ExxonMobil, Microsoft e Alphabet, ou Google. Né? E para acompanhar nesses resultados, nessas análises todas, como de costume, estou com o Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia da BTC. E aí, Renato, tá animado para avaliar mais empresas aí que divulgaram seus resultados recentemente? E aí, Gustavo? E aí, pessoal, tudo bem? Pô, animado pra caramba. Agora tá um festival aí de divulgação de resultados, tá bem interessante. Toda semana uma cacetada de empresas divulgando. As do Brasil vão começar agora e vai ser interessante para ver como fechou o ano de 2019 para todo mundo. Tenho certeza que algumas empresas foram bem, mas algumas, né, como sempre, foram mal. E a gente vai analisar aqui. Bom, queria agradecer e mandar um grande abraço aí para os alunos que a gente finalizou o curso de férias do General Business Program. Galera, sangue nos olhos, 18 dias seguidos, só aprendendo e aí, discutindo sobre business. A galera muito boa, dedicação 100%. Achei muito legal. Grande abraço a todos, já estamos com saudades. Obviamente, vamos falar dos nossos cursos abertos. A gente está com o General Finance Program, nosso curso focado em mercado financeiro. Inscrições ainda estão abertas, então entre no nosso site www.btcompany.com.br/GFP. Acompanhe também o BTC Money, né, porque ele tem absolutamente tudo a ver ali também com o nosso curso de mercado financeiro, um pouco mais voltado para assuntos mais diversificados, lá é um pouco mais focado, mas acho que é bem interessante também. E o nosso curso de modelagem, que foi um sucesso também, as nossas turmas de férias. A gente recebeu bastante pedidos aí para a gente abrir uma nova turma durante a semana em São Paulo, então também estamos com turmas abertas em março. Entre no nosso site www.btcompany.com.br/EBP. E vamos lá que senão a gente estoura uma hora aí e não podemos estourar a janela da uma hora e temos que falar de todas as empresas. Pois é, Renato, vamos tentar manter aí nessa janela. Aproveito para pedir para você que está ouvindo a gente pelo BTCcast ou acompanhando pelo YouTube, seguir a gente no Instagram, @instabtcompany, tem conteúdo exclusivo por lá e você fica sabendo das novidades em primeira mão. Mas agora vamos parar de enrolação, acompanhar as notícias. Eu vou falar para você a fonte e o título da notícia e você depois vai atrás, dá uma lida na notícia e a gente vai fazer uma análise aqui como de costume. Tá? Então, se você é a primeira vez que você acessa, a gente tem um histórico bem grande, são mais de 70 episódios que a gente já gravou, Renato, ó, tem um histórico legal, e busque as informações também no histórico, tá? Acompanha as informações anteriores que valem muito a pena, tem bastante coisa interessante. Mas vamos lá, começando, tá? A primeira notícia é do valor econômico. Forever 21 chega a acordo com shoppings. Os grupos Simon e Brookfield estão entre os maiores locadores de lojas da rede de vestuário. A notícia fala sobre a sobrevivência, né, da morta-viva Forever 21, que pediu sua recuperação judicial e agora está se arrastando para tentar sobreviver. Já falamos bastante da Forever 21 aqui, fizemos uma boa análise, né? Infelizmente a gente não tem acesso a todos os dados, mas a gente já entendia que o modelo era difícil de se sustentar. E agora a gente tem algumas empresas, principalmente aí as empresas responsáveis pelos espaços onde ela está no momento, interessadas em adquirir a operação, né, Renato? E aí, como é que você vê esse interesse em relação à Forever 21? Olha, o que eu vejo é que, na verdade, não é um interesse genuíno, porque os shoppings provavelmente são um dos maiores credores, fora a parte de dívida propriamente dita. Com certeza, a Forever 21 já está há bastante tempo sem pagar aluguel, condomínio, etc. Então, eu acho que faz até um pouco de sentido, porque com certeza eles não vão receber esse valor. E pior de tudo, ainda vão ter a operação ainda, né, moribunda ali dentro, ocupando os espaços.
E para achar novos espaços, novas empresas interessadas em espaços físicos lá nos Estados Unidos, está difícil. Saiu a notícia hoje que a Macy's vai fechar mais de metade das lojas físicas dela nos Estados Unidos. Então, eu acho que a única saída, né, boa para esses caras é, ao invés de esperar a Forever 21 gastar todo o resto do patrimônio que ainda tem e não receber nada lá no final, pelo menos ela compra lá por um troco, porque o valor é bem baixo em relação ao tamanho da operação, assume a operação e aí vai ver o que vai fazer com esse negócio, né? Pelo menos tem um canal e fica com a marca. Assim, reduzir os danos que já, né, já estão concretizados. Vamos ver. A princípio, precisa ter uma mini licitação para ver se existem alguns outros interessados ou não. Não existindo, né? Agora vai ter operadora de shopping com marcas próprias aí, né? Com um grande de um pepino para resolver. Vamos ver. Pois é, e aí fica o desafio, né, Renato, de acertar a precificação dentro do varejo, dentro da loja, né, que é uma coisa que foi bastante complicada para a Forever 21 ao longo desse tempo todo, né, e a operação como um todo e o mercado americano que está mudando bastante, como você comentou agora, colocando a Macy's, né, fechando suas lojas físicas. Né, o mercado está mudando bastante, fast fashion bastante afetado por essa mudança de mercado nos Estados Unidos, não só em relação ao e-commerce, mas também em relação a aspectos de consumo do público americano, né? Mas acredito que a Ross vai continuar firme e forte, viu, Renato? Porque aquela estratégia de precificação agressivíssima com produtos de qualidade questionável vem dando certo com o público que gosta de gastar pouco. Né? Bom, vamos seguir para a próxima notícia. Né? Valor econômico também. A gente vai comentar bem rapidinho essas primeiras. Né? O título é o seguinte: Uber e DoorDash discutiram fusão, sem sucesso. Essa é uma notícia do Valor que foi traduzida do Financial Times. E ela fala sobre uma conversa, né, informal aí, de negociações entre a Uber e a DoorDash, que é uma empresa de delivery de comida, né, indicando que existia a possibilidade, né, de uma operação da Uber Eats, de certa forma, terceirizada, ao meu entender aqui. Né? Isso daqui, pelo jeito, Renato, foi bem pressionado pelo nosso querido SoftBank. Né? O Vision Fund colocou uma grana na Uber e a Uber não para de perder dinheiro. Você acha que isso seria interessante se seguisse? Né? Qual que é a ideia de fazer essa fusão, hein? Pois é, eu acho que o incentivo, né, inicial para essas conversas foi o seguinte: a gente, nas aulas de estratégia desse semestre, a turma de férias estudou lá o modelo de análise de portfólio, que a gente fala bastante. E você precisa ter um portfólio saudável para você conseguir executar a estratégia tanto do seu portfólio quanto da rentabilidade para a sua empresa, olhando o ciclo de vida de produto, etc. A análise que a gente fez depois, eu nem estava dando essa disciplina, mas a gente ficou discutindo lá no meio da aula, foi basicamente que o Uber ele não tem cash cow, ele só tem queimadores de caixa. O maior negócio dele é o car sharing, que queima caixa a rodo, né? A gente já avaliou. E ele tem várias apostas, uma delas é o Uber Eats. E aí o que acontece? Ele não vai ter funding necessário para conseguir ganhar mercado, né, nos Estados Unidos, em qualquer região que ele vai estar. Então, até para diminuir um pouco da queima de caixa e conseguir ter um parceiro aí que possa injetar um pouco de funding junto aí com o Uber, acho que eles começaram a discutir essa parceria barra M&A aí para tentar equalizar um pouco a necessidade de caixa dessa unidade. Lá na Europa eles estão ferrados, porque já tem uns caras gigantescos lá, o Just Eat, a gente até analisou aqui, né, já vem discutindo também uma fusão com outro gigante lá na Europa. No Brasil, o iFood ele domina esse mercado, então essa nova aposta do Uber, apesar de ser excelente o serviço e tecnologia, ele está meio mal posicionado, então ele vai precisar de dinheiro. E daí o Masayoshi lá do SoftBank, acho que já não tem mais tanto dinheiro assim para injetar como tinha antes. Então, fazer essa parceria, acho que foi uma das saídas que eles viram. Não deu certo, mas a notícia mesmo fala que não está descartado ainda para um futuro próximo, caso as condições de mercado e estratégicas sejam favoráveis. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Renato, eu tô achando que a possibilidade desse cenário ser favorável para essa fusão é muito grande, viu? Mas a gente vai continuar acompanhando os resultados da Uber principalmente, né, para ver se tem alguma saída nesse poço de queima de caixa.
Seguindo nesse assunto, né, das desgraças, né, mas eu prometo para você, ouvinte, telespectador, que essa é a última desgraça desse episódio. Depois a gente vai para uma série de boas empresas com bons resultados. A gente vai dar uma olhada aqui. Mas vamos lá, essa daqui é do The New York Times e o título é o seguinte: Oil scales back as SoftBank's funded companies retreat. Né? Então, a Oil, a empresa Oil, tem uma redução das operações drástica, enquanto as empresas financiadas pelo SoftBank diminuem. Né? A Oil, a gente já falou aqui sobre essa empresa, é uma empresa que trabalha no setor de locação de hotéis, né, de facilitação de hospedagem, né, foi fundada na Índia, atua muito na Índia e na China. E, Renato, segundo a notícia, ela vai sair de mais de 200 cidades, né? O que aconteceu com essa startup que era uma das principais apostas do SoftBank, hein? Olha, ela está se comportando como todas as grandes apostas do SoftBank. Ela está demonstrando que ela não tem como dar dinheiro no futuro, basicamente, né? O modelo de negócio a gente já analisou aqui em BTC Journals passados, isso já faz bastante tempo. O modelo de negócio inicial do business era ótimo. Basicamente, o que eles fazem, para quem não conhece a Oio, eles pegam lá um hotel pequeno, que está todo zoado, que não tem grande volume de nível de ocupação. E aí o que eles fazem? Eles pegam o hotel, dão uma repaginada nele, colocam a marca Oio, e aí, obviamente, ele já começa a fazer parte íntegra ali do canal de venda. Então, eles criam uma rede de hotéis sem precisar fazer o CAPEX, eles já utilizam hotéis que já existem. A princípio, a ideia é ótima, hein? Não tem muito CAPEX, você ganha fluxo e aí, obviamente, você rentabiliza lá o dono do imóvel. O problema é que, a princípio, depois que eles receberam 1,5 bi do SoftBank ano passado, eles começaram a tentar dar uma acelerada no crescimento, prometendo o quê, né? Receita para o dono do hotel, mesmo não tendo o nível de ocupação. É uma grande uma cagada isso, óbvio, né? Então, acelerou bastante a queima de caixa. Ele expandiu muito rapidamente, inclusive aqui no Brasil, eu estou vendo pipocar olho para todo lado. E, a princípio, esses contratos aí, eles vêm, né, não sendo muito rentáveis. Então, o SoftBank está com aquela pressão de começar a demonstrar que alguma operação possa, eventualmente, cobrir o rombo de WeWork, Uber, etc. E aí eles tiveram que sair de 200 cidades, que nem você falou, demitiram mais de 1.800 pessoas. E vamos ver, eles estão avaliados em 10 bi pela última rodada de investimento do SoftBank. Dado que o WeWork, que estava avaliado em 47 bi, a galera não está querendo pagar nem 8, esse cara que vale uns 10, vamos ver para onde que vai esse valuation. A princípio, a galera fala que não tem absolutamente nada a ver com o modelo do WeWork, até por isso que eles estão, né, frisando bastante, que eles estão numa reestruturação mais para racionalizar os investimentos, que o modelo é completamente diferente. Mas o que eu estou achando é que o SoftBank errou de novo e ele vai ver, né, esse erro se concretizar mais para frente quando ele tentar dar liquidez para esse negócio. Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos, mas o modelo era ótimo. Estou achando que fizeram algumas, né, algumas tomadas de decisões não muito corretas e agora estão tentando corrigir. Vamos ver. Acho interessante essa necessidade de explicitar a diferença do modelo do WeWork, né? Então, tudo que for bem longe do modelo do WeWork está sendo razoavelmente aceitável, né? Se parecer o WeWork, o negócio já vai dar problema, né? Interessante esse ponto. Mas realmente era um modelo que a gente viu da forma como é, né? Sem essa garantia muito estranha de você garantir receita mesmo sem clientes hospedados, é muito estranho, né? Uma necessidade de crescimento, né? Um desconto que você impõe muito agressivo e isso pode ser um fator determinante aí no negócio. Né? É importante que a gente acompanhe esse tipo de modelo, né? E quando a startup vai crescer, a gente falou sobre isso no episódio da semana passada, ou semana retrasada, né? Sobre o excesso de caixa e as más decisões que você faz sobre isso, né? Cara, a última observação sobre essa notícia, que é o seguinte, ó, o pessoal sempre fala esses modelos exponenciais, que tem que ser escalável, que a receita cresce sem ter aumento de despesa, etc.
Aí o modelo, né, a concepção inicial da Oi é fantástica, né? Você vai lá, pega o hotel, né, coloca lá o nome, dá uma repaginada e aí já entra na rede de hotéis aí, Oi, né? Legal. Aí ele recebeu lá um aporte de 1,5 bi do SoftBank, né, no valuation de 10 bi. Beleza. Sabe o que ele fez? A primeira coisa que ele fez com o dinheiro, ele comprou um hotel. Aí, ó, já zoou o modelo. Eles foram lá em Las Vegas, compraram o hotel do Reuters, pagaram 135 milhões de dólares. Então, aquele modelo, asset light, fantástico, etc., a primeira coisa que você faz quando você tem dinheiro no caixa é zoar o modelo de negócio. Aí foram lá e compraram o hotel. Olha que desgraça. Por isso que eu falo, a gente já falou no BTC de ano passado, não pode deixar caixa com essas empresas. Se você deixa a caixa, a galera faz essas coisas aí vai lá e compra a porra do hotel. Mas o modelo de negócio não era asset light sem hotel? Caramba, né, meu? Talvez tenha perdido um pouco a coerência, né? É interessante. Vou acompanhar como é que esse negócio vai se virar, né, de alguma forma. Bom, vamos para a próxima notícia. Essa daqui eu peguei do Brasil Journal e o título é o seguinte: a Eletromídia acaba de entrar no elevador e dominar um mercado. A notícia aqui, assinada pelo Geraldo Samor, fala sobre a compra da Elemídia pela Eletromídia. E acho que é bom dar uma esclarecida, né? Eletromídia é uma empresa de mídias físicas, né? Eles chamam Out of Home, né, mas trabalha principalmente com painéis em locais de grande movimentação, como, por exemplo, metrôs, trens, estações, né, de metrô e dentro do próprio metrô, né? E a Elemídia é uma empresa bastante conhecida pela parte de mídia em elevadores, né? Então aquela telinha, a TV que tem no elevador, a Elemídia é uma das principais empresas que é responsável por essa mídia dentro dos principais dos principais prédios, né, edifícios corporativos, né? E aí é interessante, Renato, que essa notícia fala que a Eletromídia pretende faturar, depois da compra, 700 milhões de reais por ano, com uma geração de caixa de mais de 200 milhões, né? E aí tem uma curiosidade interessante, né, que tem na notícia também. A Eletromídia tem cerca de 30 mil pontos de mídia, né? E a Elemídia trabalha aí cerca de 20 mil elevadores, né? 20 mil pontos também. Então são cerca de 50 mil pontos no total, né, de interface com os usuários, para faturar 700 milhões, volume alto, hein? Interessante. Pois é, a gente viu que a receita por ponto, né, de divulgação ali não é tão alto, né, em torno de uns 14, 15 mil por ano, mas o volume ele é impressionante. Então, são 20 mil pontos aí só com elevador, mais não sei quantos, 50 mil lá com a parte física. Isso aí é interessante, e esse mercado, e essa notícia, na verdade, ela só foi escolhida porque eu lembro que lá no ano passado a gente falou sobre a ThyssenKrupp, que o 3G está querendo comprar, etc. E eu falei um pouco de umas discussões que eu tive com o pessoal de mercado desse setor específico, falando sobre a internet das coisas. A internet das coisas, ela permite, se bem executada, que o fabricante de elevador ele consiga também comandar essa mídia. E essa notícia fala que essa mídia é rentável, porque, pô, os caras vão ficar com 700 milhões de receita, com 200 milhões de geração de caixa, com certeza esse negócio deve dar dinheiro. Imagina uma empresa de elevador verticalizando esse processo, né, usando a internet das coisas para conseguir comandar a mídia. Vai ser uma das empresas, né, mais valiosas aí em termos de mídia, né? Então, provavelmente o capex e toda a margem bruta do produto em si, ele não é tão alto. E aí você vai compensar com os serviços adicionais, né, que não são só de manutenção, mas agora vai trabalhar com mídia também. Então é bem interessante, né, essa notícia aqui no Brasil, obviamente, eles dominando esse mercado. Vamos ver se essa fusão vai sair ou não vai. E, né, já dá aquela sinalização aí para os fabricantes de elevadores evoluírem rapidamente aí com as tecnologias de internet das coisas para começarem a comandar esse negócio. Isso daí é um problema para esse tipo de business, mas vamos ver se é um direcionamento estratégico das empresas de elevador também. Vamos ver se o 3G está com isso na cabeça na hora, eventualmente, de comprar a Thyssen. Vamos ver. Eu acho que é uma boa possibilidade, aquela ideia que você deu naquele episódio, a chance de se cumprir razoavelmente alta. E aí, só completando, do ponto de vista de marketing, né? Quando a gente fala de mídia física, muita gente mais jovem, o pessoal da mídia digital, acaba torcendo um pouco o nariz, né? Mas olha o volume de faturamento e de fluxo de caixa, geração de caixa que uma empresa dessa
gera, né, muito relevante e está dentro de estratégia das empresas de diversificação de canais de comunicação. Então, dentro da parte marketing, a gente fala dos 4Ps, fala da promoção, né, que trata dos canais de comunicação e da importância de você atingir a atenção do público de diversos pontos. Né? É muito importante, a gente falou sobre isso na turma de férias, né? Fala constantemente sobre a estratégia de alocação de recurso em canais de comunicação e como isso deve ser aplicado de forma integral, né? Sem pensar canal a canal, mas pensar como estratégia de campanha. Isso é muito importante. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre isso, GBP terá turmas abertas, aí estamos em lista de espera, já 500 inscritos, mas segundo semestre estamos aí, será muito legal ter você também participando dessas discussões. Então a mídia física definitivamente não morreu, né, Renato? É importante falar sobre isso. Bom, seguindo, próxima notícia é também do valor econômico e o título é o seguinte: venda do Outback avança com 4 interessados. Disputam segunda fase em que devem ser apresentadas ofertas de compra as gestoras Advent e 20 Partners e as redes Burger King e Madeiro. Falamos sobre o Outback, a gente fez a análise da controladora do Outback, a Blooming Brands, então se você não acompanhou, volta alguns journals passados aí, a gente fala sobre essa decisão de venda, por que ela surgiu, a gente vai retomar aqui, o Renato pode comentar, mas ela decidiu vender o Outback no Brasil, apesar de rentável, esse é um ponto interessante, houve uma série de interessados e 4 passaram para a etapa de proposta oficial. Né, deles 2 fundos, uma empresa que tem um fundo por trás, no caso o Madeiro, né, que tem o Carlyle, e Burger King, né, que está dentro ali da estrutura do Burger King Corporation e também com um braço ali da empresa financiada pelo Jorge Paulo Lemann, pelo 3G, né, que é a RBI, a Restaurant Brands International. Renato, e aí, o que você espera dessa possível compra da operação do Outback no Brasil, hein? Pois é, só relembrando a todo mundo, a gente avaliou a empresa, a gente entendeu o porquê, olhando para os financials, a princípio a empresa está extremamente alavancada, então ela precisa reduzir um pouco do tamanho da operação até para conseguir fazer caixa e melhorar aí os índices de rentabilidade e liquidez. Essa é a primeira. Inclusive, esse negócio até vai contra uma notícia aí, um highlight aí que deram na notícia, falando que era mais para remunerar acionista lá dos Estados Unidos. A minha impressão, olhando os financials, é para melhorar o índice de liquidez do negócio, né? Não sei se é para ficar fazendo o acionista receber dividendo, mas enfim, tá? Se eles fizeram certinho, então a operação ela é rentável. A gente viu que Outback Brasil é até mais rentável que lá nos Estados Unidos. Eles fecharam a operação do Fleming's, que era aquele restaurante um pouco mais chique, mas que provavelmente não dava dinheiro, então até para não atrapalhar aí o valor do ativo aqui no Brasil, eles fecham a operação e vão para leilão, que é o método mais eficiente aí para você conseguir maximizar o valor do ativo. E os 4 finalistas são finalistas de peso, só fundo grande e uma empresa gigantesca aí com o Jorge Paulo Lemann atrás. Então, agora vai ser bom. Vamos lá, vamos ver aí quem que vai ser o vencedor. A princípio, eu acho que faz sentido para quase todas. Para o Madeiro, eventualmente, faz sentido também, até porque ele está buscando aumentar um pouco do tamanho da operação para conseguir fazer aquela abertura de capital que eles estão pretendendo, né? Apesar que eles estão querendo ir na Nasdaq, né? Que a gente também já falou aqui no BTC Journal, mas tem uma operação Brasil aqui do Outback e sendo rentável do jeito que a gente viu que eu acho que também faz bastante sentido. Estou apostando bastante no Madeiro. Estou achando que o Carlyle vai entrar forte aí para dar uma engordada na operação para fazer a abertura de capital. Vamos ver. Bom, Renato, já que você aposta no Madeiro, né, eu vou ter que fazer uma aposta diferente para a gente, igual no Nubank, né, que a gente fez a aposta diferente. Aqui eu vou apostar na Advent, tá? Então eu acho que eles vão tentar dar uma alavancada de alguma forma para depois realizar ali. Apesar de ser uma operação estável, né? Mas eu acredito que tem bastante a crescer ainda. É um modelo bem vencedor no Brasil. Né? Então eu gosto da ideia do Madeiro também, mas como eu preciso apostar numa diferente, então fica a aposta da Advent para fazer essa aquisição.
Beleza? Lembrando que a gente não tem nenhum tipo de compromisso com nenhuma dessas empresas, pessoal, então a gente não afeta nenhum resultado, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Beleza. Vamos para a próxima notícia, né? A gente está fazendo essas daqui rapidinho. Agora a gente vai falar de mais um IPO. Na semana passada a gente fez uma breve análise do prospecto da Mitre, então se não acompanhou, vê lá. A Mitre vai abrir capital aqui no Brasil, né? Já estabeleceu o preço das suas ações, deve acontecer no final desse mês ou no próximo mês, não lembro exatamente a data, mas a gente fala bastante sobre operação em comparação com outras incorporadoras, né? Mas hoje a gente vai falar de outra empresa de outro setor. O Valor Econômico saiu com a notícia. A IPO da Localweb pode movimentar 943,9 milhões de reais. Cifra considera a média de faixa indicativa de R$ 14,25 a R$ 17,25 reais para oferta de ações da empresa de serviços de tecnologia e hospedagem de sites. Renato, imagino que você deve ter dado uma olhada no prospecto, né? Não sei se leu inteiro, né? Mas o prospecto no Brasil é um negócio bastante denso, né? Mas eu acho que pelo menos os highlights financeiros, estratégicos, se deu uma olhada com boa atenção. E aí, o que você achou? O que você pode falar da Localweb? Não sei se tem alguma parte um pouco mais histórica, estratégica aí que é importante comentar também. Vamos lá. Como você falou, o prospecto é gigantesco, 880 páginas, então deu para dar uma lida forte aí, tanto no negócio quanto na oferta propriamente dita. Rapidamente, ela foi fundada em 1997, com início de operações em 98, basicamente com serviço de hosting, né, aquela parte de hospedagem. E aí eles foram crescendo bastante. Inclusive, quando eu me formei, era um lugar onde buscava muito gente lá na Poli, né? Quando eu me formei lá, tinha bastante gente indo trabalhando na local web, principalmente porque pagava acima da média na época, né? Então, como a galera é tudo mercenário, foi todo mundo trabalhando na local web ou em banco, né? Só eu que fui lá para Pindamonhangaba para trabalhar com petróleo, né? Que idiota, mas enfim. Aí o que aconteceu? O negócio foi crescendo e eles foram diversificando. Em 2010 entrou um grande fundo chamado Silver Lake, pegando um stake na empresa, é um fundo que investe bastante em empresas de tecnologias no mundo. E aí, obviamente, foi começando a crescer o negócio. Eles fizeram bastante aquisição nesses últimos tempos, até para dar uma encorpada e também, obviamente, né, se preparar para a abertura de capital. Atualmente, eles têm dois grandes segmentos, né, que é a parte de hosting, serviços de hospedagem, etc., na parte de internet, e tem a parte de e-commerce também. Então, se você quiser fazer uma página com e-commerce rapidinho, você também consegue. Qual que é a grande vantagem que eles falam que tem aí em relação aos concorrentes? Eles falam que o churn, comparativo com o mercado deles, é muito baixo, ou seja, a quantidade de gente que continua usando os serviços depois que começou a assinar é alta. Então, isso daí é bom porque dá a garantia de receita futura. Eles falam que dos dois segmentos que eles têm um índice muito bom, que é o famoso LTV sobre CAC. O LTV sobre CAC da parte de hospedagem ali gira em torno de 11 vezes, e da parte de e-commerce gira em torno de 25 vezes. Então, dizem que obviamente, ele não fala os concorrentes, falam que é um dos maiores de mercado. Isso aí dá um pouco de segurança aí para os investidores interessados. Ele também fala que na parte de hosting ele é líder disparado no mercado, 21,6% de market share. O segundo, que é o HostGator, tem 8,2%, e o terceiro, que é o Wall, tem 6,6%. Então, ele tem uma liderança até relativamente folgada aí dentro do mercado. Os resultados operacionais, eles foram melhorando. Então, ano passado, eles só divulgaram no prospecto até os 9 primeiros meses de 2019. A receita líquida dos caras foi 280 milhões contra 231, um aumento de 21%, do mesmo período de 18. O lucro bruto dos caras também aumentou 13%, a margem bruta deu uma caída, foi de 44,2 para 41,3, até para eles ganharem um pouco mais de tração e aumentar um pouco da receita. Isso daí é um movimento minimamente tradicional. EBITDA ajustado dos caras chegou a 80 milhões contra 56, então eles deram uma bombada. Isso daí também acontece quando a empresa ela vai se preparando para a abertura de capital. A galera começa a dar aquelas, né, marretadas contábeis aí para dar uma melhorada aí no EBITDA, e ainda principalmente quando eles divulgam EBITDA ajustado, né? EBITDA ajustado é sempre marretado. Então, aumentou 43,1%. Então, deve fechar o ano aí com mais ou menos um EBITDA de uns 100 e pouquinho, né? Não divulgaram ainda. Só que a margem líquida dos caras é muito apertada. A margem líquida dos caras é 4%. Eles tiveram
11 milhões de lucro nos primeiros 9 meses, lembrando que a receita foi 280, então um negócio apertado pra caramba. A margem EBITDA dos caras é mais ou menos em torno de 28,8. Eu vou explicar de onde que vem essa queda gigantesca aí da margem EBITDA até a margem líquida, tá? Mas a gente chega lá, eu vou explicar esse negócio, que foi uma coisa que eu achei bem interessante dentro do prospecto. Uma coisa que você gosta também, Habib, de ver, eu também dei uma analisada, os custos da abertura de capital, né? Lá na Mitre, né, que era gigantesco, era quase um terço da receita dos caras, né? Aqui também não foge muito, tá? O custo total da abertura de capital tá 56,4 milhões. Desses 56,4, 42,4 é para banco, né? Então, galera do IB lá de novo, feliz e contente, vão ganhar bastante dinheiro, né? Os advogados também, despesas com advogados, 3 milhões e 600. E aí tem as outras caqueiras lá de B3, CVM, um monte de coisa. Mas, meu, 56,4 milhões. É muita coisa, né? É um dinheiro alto, né? Mas beleza, aí eles vão captar. A ideia é captar quase 1 bi, né? E aí, depois você vai explicar da mudança aí da margem EBITDA para margem líquida, mas o valuation que eles buscam também é bem esticado, né? Se a gente pensar nessa margem líquida michuruca, vamos dizer assim, o valuation, né, vai dar um múltiplo aí, um price to earnings meio estratosférico, né, Renato? Pois é, eu fiz uma pequena projeção aqui, estimando quanto que ele vai dar de lucro líquido e pegando mais ou menos o que eles estão querendo. Eles estão querendo levantar 1 bi. O que vai acontecer? Depois que eles fizerem a abertura de capital, a princípio, pelo preço target que eles querem, o negócio vai ter um market cap de 2 bi, então eles vão, né, colocar quase 50% das ações em free float. Uma coisa que está deixando os investidores bem com o pé atrás é que a Silver Lake, que entrou lá em 2010, que eu falei para vocês, ela vai sair 100% do negócio agora na abertura de capital, ou seja, ela vai ser uma oferta, um pedaço primário e um pedaço secundário. Isso daí deixa o pessoal meio assim, né? Para assim, pô, o fundo vai sair 100%, né? Será que ele não confia que o negócio vai crescer, né? Etc. Então sempre dá né, uma má impressão quando o fundo por trás vai sair 100%. Mas enfim, né? Aí o que acontece? Aí projetando ali o market cap, aí eu peguei um pouco de dívida que eles têm, né? Que também é uma coisa, né, relativamente estranha aqui que eu vou comentar. Eles estão com price to earnings aqui estimado de 135 vezes. É um price to earnings bem esticado. O pessoal não está muito acostumado aqui no Brasil com esse tipo de operação aqui, e-commerce, etc., com esses múltiplos altos. Mas eu acho que você deu uma olhada, né, no concorrente ou no peer lá dos Estados Unidos, que é um mais comparável com o Brasil, né? Pois é, Renato, dei uma olhada rápida, né, nos últimos resultados da GoDaddy, que é a líder de mercado de hosting de sites nos Estados Unidos. Né, e seria, entre aspas, e bota aspas aí, comparável com a local web. Né? A GoDaddy, inclusive, ela atua no Brasil, né, acho que é quinta em market share, é isso? É a quinta. Boa. Bom, 9 meses de 19, eles faturaram 2,2 bi de dólares, né? Então, aí deve chegar aí perto dos 2,5, 3 bi no ano, né? Eles têm um free cash flow muito representativo, né? Aí nos primeiros 9 meses, de quase 560 milhões de dólares, né? Mas o lucro líquido também mirradinho entre aspas, né? A gente está falando de altos valores aqui, né? 77 milhões. Aí a gente vê que a margem líquida também é apertada, 3,5%, até mais baixa um pouco do que a da Localweb nesse prospecto. E o múltiplo também é bastante esticado, não tanto quanto esse múltiplo que a Localweb está buscando, mas é em torno de 100 vezes. Né? Então, tecnologia, né, tem algumas discrepâncias em relação a outros mercados. Né? Mas é interessante ver que tem algumas semelhanças em relação ao modelo, apesar do GoDaddy ser muito maior. Né? A gente está falando aí de uma empresa que é quase 10 vezes maior do que a Localweb hoje. Né? Pois é. Então, o múltiplo está esticado, mas ele, a princípio, ele é minimamente esticado para todas as empresas do segmento, né? Fazendo a comparação com o GoDaddy. Mas, enfim, vamos lá. Então, a gente já sabe que essa oferta vai ser um pedaço primário e um pedaço secundário. A princípio, o que vai para o caixa da empresa o que eles estão estimando, algo em torno de 490 milhões de reais.
sendo que eles já estão destinando 75% desse valor, que dá mais ou menos uns 369, para potenciais aquisições de empresas. Dado que eles têm 21% de market share, eu acho que eles vão ou diversificar, até porque eles estão indo muito forte nessa parte de e-commerce, ou eventualmente consolidar ainda mais forte a posição deles em host. E 121 milhões, ou seja, quase 25% do total do dinheiro, vai para capital de giro. Né? Legal. Aí você fala assim, capital de giro, né? O que seria isso? Bom, aí agora eu vou amarrar tudo, né? Eu dei uma olhada, fiquei meio impressionado com a diferença entre a margem EBITDA de 28,8 lá para a margem líquida de 4%, né? Eu falei assim, pô, o que será que está acontecendo? Aí dei uma olhada lá no balanço, óbvio, e aí eu vi que a empresa ela tem um nível de dívida até que está razoável, né? Está uns 126 milhões de reais de dívida, beleza. Como eles estão com um EBITDA projetado aí, ajustado de mais ou menos uns 100 milhões, dívida líquida sobre EBITDA tá razoável, tá tranquilo. Só que aí, eu curioso, né, fui lá entender como que é a composição dessa dívida. E aí, qual que foi a minha surpresa quando eu vi que a maior parte, quase 90 e poucos por cento dessa dívida está em dólar. Toda em dólar. E assim, umas taxas de dólar assim absurdas, né? Dólar mais 5,5, dólar mais não sei o quê. Pô, eu não consigo muito entender por que essa empresa está com dívida em dólar, né? Mas enfim, né? O dólar, como a gente já percebeu nesses últimos meses, né? Eu acho que ele ficou bem baixinho, né? Tá alto pra caramba. E aí esse negócio deu uma destruída no resultado financeiro dos caras, que fez a margem deles despencarem, a margem líquida em relação à margem EBITDA. E aí, olha que coincidência, né? Eu acho essa estrutura de dívida aqui meio questionável, né? No mínimo, né? Pegar toda essa dívida em dólar. Dá 126 milhões posição agora de dívida bruta dos caras. E eles pegaram aqui no User of Procedure 121 milhões que eles vão pegar da abertura de capital para capital de giro. O que você acha que eles vão fazer, né? Eles vão tentar corrigir eu não vou usar o que eu estou pensando, né? Mas todo mundo sabe que eu vou falar. Essa besteira de estrutura de capital aqui, de alavancagem em dólar. Não faz sentido nenhum. Eu não consegui ler o porquê que eles têm essa dívida em dólar. Não vi nenhuma justificativa operacional razoável para isso, né? Então, o que eu acho eles vão precisar fazer essa abertura de capital, vão captar todo o dinheiro, vão pegar 120 milhões ali, 120 e poucos, vão tentar ou transformar essas dívidas de dólar para real, ou saldar essa desgraça aqui, limpar a estrutura de capital da empresa. Porque do jeito que tá, essa dívida tá cara pra caceta. Mas vamos ver, né? Eu não entro em abertura de capital. Para quem gosta de grandes emoções aí, ó, mais uma aí. Tem a Mitra, que a gente falou semana passada, e a Local Web. Pronto, falado. Maravilha. Estou fora de ambas, né? Mas torço aí pelo sucesso de quem quiser investir aí nessas empresas. Bom, vamos seguir, Renato, que hoje o negócio está tenso, tem muito resultado legal para falar. Essa daqui é do valor econômico. Lucro líquido da ExxonMobil cai 5% no quarto TRI. A petrolífera americana somou 5,7 bilhões de dólares nos últimos 3 meses de 2019. Né? Então a reportagem fala sobre a queda no lucro líquido, no resultado consolidado, né, no quarto trimestre. Ainda assim, uma empresa com lucro bastante representativo. Né? E acho que a ideia é realmente puxar para falar um pouquinho do histórico da ExxonMobil e uns highlights desses resultados, né? Que a gente não fala sobre empresas do setor de petróleo há um tempinho, né? E aí, Renato, o que você deu uma olhada? Bom, vamos lá. Basicamente, eu vou contar um pouco da história, mas deixa eu só já falar isso já, porque é difícil, senão eu vou esquecer lá na frente. O lucro líquido da ExxonMobil, ela caiu no quarto tri de 19, é, principalmente por causa de uma baixa contábil. Então, essa baixa contábil, ela existiu lá na parte de chemicals deles, fora dos Estados Unidos. Então, basicamente, eles revalorizaram o ativo, provavelmente fizeram uma aquisição num valor que eles não estão conseguindo justificar agora por N motivos, né? Preço de dólar, preço das commodities, etc. Então, eles resolveram fazer esse ajuste contábil. Esse ajuste contábil, ele contribuiu com uma queda ali de 353 milhões no lucro do trimestre, né, do quarto trimestre de 19. Se não fosse essa baixa contábil, o lucro líquido da ExxonMobil no quarto tri de 19 ia ser maior do que do quarto tri de 18.
Por que eu gosto de falar isso? Porque isso é uma coisa que eu bato bastante nas aulas de Finanças Corporativas e Valuation, e na parte de contabilidade e análise de demonstrativos financeiros, que é o seguinte: a baixa contábil ele é um ajuste que é feito, que ele tenta corrigir, né, um erro no passado. Então, você pagou mais do que deveria pagar lá no passado, a auditoria não vê que você consegue justificar o valor pago, ele manda fazer a baixa contábil. Então, assim, não é que operacionalmente a ExxonMobil está uma desgraça total. Caiu o lucro, caiu, beleza. Mas, assim, se não houvesse essa baixa contábil, ele tinha um lucro maior do que ele teve no quarto trimestre de 18, tá? Então, fecha parênteses aí só para relembrar aí a galera. Bom, a ExxonMobil, acho que a galera minimamente conhece a história, né? Todo esse mercado de petróleo lá nos Estados Unidos, ele nasceu lá em 1870 com John Rockefeller. Então, ele foi lá, né? Começou a investir em petróleo, fez um negócio gigantesco, tão gigantesco que ele comandava 90% do mercado de petróleo nos Estados Unidos. E aí o governo americano mandou cortar essa empresa em 34, né? Então ele quebrou a empresa em 34 pedaços. E aí foram surgindo outras empresas bem pequenininhas, né? Dessa Standard Oil aí dele, né? Que ele fundou e quebrou em 34. Nasceu a Exxon, nasceu a Mobil, nasceu a Chevron, né? Que é a Texaco, né? Que a gente conhece. Um monte de petroleira gigantesca que agora, né? A gente já sabe que é gigante, né? Essas operações era tudo uma empresa só, né? Do Rockefeller, né? Que o pessoal chama de Tycoon. E é legal, porque o modelo de negócios aí, o modelo operacional da ExxonMobil, depois ela fez a fusão com a Mobil, né? Por isso que ficou ExxonMobil. Aqui no Brasil, eles operavam com a marca Esso, que hoje é da Raízen, né? Da Cosan, que juntou lá na joint venture com a Shell. Beleza. Eles fazem o que a gente chama de upstream, downstream e os chemicals. Basicamente, eles exploram petróleo, então vão lá toda a parte de exploração do petróleo, tirar o petróleo lá debaixo do chão, lá do pré-sal e de onde tiver. Eles fazem toda a parte de downstream, ou seja, a parte de refino, né, desse petróleo, para você até agregar mais valor no negócio. E eles vão um passo além ainda, porque eles pegam os derivados das refinarias para fazer os produtos químicos de fato. Então, é uma empresa que a gente chama que ela é integrada, bem verticalizada. Ela é verticalizada de forma completa, desde a parte da extração até a parte do produto final. Só não vai até a casa do cliente. Então, é uma empresa bem legal de se estudar, essa estratégia de verticalização. Uma coisa que eu achei interessante, né? Eu peguei aqui os resultados da empresa. Ela ela teve um faturamento em 2019 de 264 bilhões de dólares, um negócio absurdo. Só que isso daí teve uma queda, porque ela foi de 290 em 2018, então caiu uns 9% aí a receita. E a margem operacional, o lucro antes de imposto de renda, ele é alto, é 20 bi, só que a margem é meio apertada, é 7,6. Mas como a magnitude de receita é tão alta, né, mesmo sendo uma margem apertada, em dinheiro, dá dinheiro pra caramba. Uma coisa que eu acho interessante, eles divulgam no resultado deles, tanto a parte de produção quanto a parte de venda. A parte de produção, obviamente, ela tem uma concentração mais forte, falando em região, dos polos produtivos. Então, a maior parte de extração de líquido, petróleo, etc., vem da Ásia. 32% do que eles extraem vem da Ásia. 27,3% é Estados Unidos e 20% é Canadá e Américas. E aí depois tem aquele monte de coisa, África, etc., né? Isso tanto para petróleo quanto para gás natural. Gás natural também, 39,5% da produção de gás natural vem da Ásia, 28,6% Estados Unidos, e aí depois a Europa com 16%. E aí depois nas outras regiões. Agora, quando a gente vê refino, que aí o refino ele já tem que estar mais próximo do mercado consumidor, aí você vê a mudança de proporção. 41,3% do petróleo refinado fica lá nos Estados Unidos, 32,2% Europa. E aí depois que vem a Ásia com 14,1%. Interessante isso, né? Então a proporção entre produção regional e distribuição. A parte de venda de petróleo 43% é lá nos Estados Unidos, que é um dos maiores consumidores, Europa 26,6% e Ásia 13,3%. O que eles mais vendem? Gasolina e nafta representa 41,5% da receita dos caras. Aí tem querosene, diesel, 34,7%. E aí, depois aí vem o restinho, né? Só coisas de aviação, 7,3%, e aí tem outros derivados de produtos que eles vendem também do petróleo. Interessante, né? A ExxonMobil é uma empresa de petróleo que a gente não tinha falado. Para quem gosta de modelos integrados verticalmente,
é um modelo interessante para se estudar e continua sendo uma empresa gigantesca e muito bom negócio, né? Lá no passado, quando não tinha as empresas de tecnologia, a gente falava que o sonho de um gestor, né, o que seria um melhor negócio, seria uma empresa de petróleo bem gerida, que nem a ExxonMobil, né? E qual que seria o segundo melhor negócio da história, né? Foi uma empresa de petróleo mal gerida, né? A gente vê a Petrobras, né? A Petrobras estava lá, mal gerida pra caramba, parecia que ia quebrar, um monte de prejuízo, agora já está dando lucro homérico, né? Então, a galera tenta quebrar uma empresa de petróleo, mas não consegue. É impressionante. ExxonMobil, excelente business. Pois é, Renato, é tão bom o negócio de petróleo que eu acho que se você jogar bilhões no caixa, né, através de um SoftBank, talvez eles façam uma boa gestão desse caixa, né? Quem sabe, né? Aí é o estímulo de uma gestão aí dentro de uma boa indústria, né? E é realmente uma empresa com números impressionantes. Né? Interessante aí o histórico, também os números e a distribuição. Essa verticalização ela é muito interessante nesse mercado e, além disso, a diferença entre as regiões de exploração e as regiões de refinaria e trabalho com os químicos, né? Esse ponto também é interessante. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, senão a gente fica muito tempo. Próxima notícia é do Valor Invest e o título é o seguinte: com serviço de nuvem, lucro da Microsoft cresce 38% e bate 11,6 bilhões de dólares. Empresa fundada por Bill Gates no segundo trimestre fiscal encerrado em 31 de dezembro, o crescimento do Azure, serviço de armazenamento em nuvem, foi acima do esperado. Né? Então, Renato, aqui a notícia é só para fazer uma chamada dos resultados da Microsoft. Eu acredito que você deu uma olhada nos números. E aí eu quero que você faça o seguinte para mostrar para o pessoal. A gente fez a análise do resultado da Apple na semana passada, que foi um resultado muito bom. A Apple teve um resultado impressionante, mas a gente pontuou um certo perigo, né? No caso, principalmente da estratégia de portfólio, onde mais de 60% da receita vem de iPhone. Apesar de um ponto aqui, um parênteses que a gente não falou na semana passada, né? A Apple vendeu muito AirPod, aquele fone de ouvido caríssimo, né? Vendeu um absurdo, né? Com uma receita próxima da receita total da Tesla. Impressionante esse número, mas ainda assim, mais de 60% fica com o iPhone, né? No caso da Microsoft, eu imagino que seja um pouco diferente, né? Sim, bem diferente. E agora eu vou falar para vocês o porquê que eu gosto pra caramba da Microsoft em termos de estratégia de portfólio. Então vamos lá, rapidão. Eles divulgaram resultados. Eles começam o ano fiscal deles no meio do ano. Então eles estão no segundo trimestre. Então o resultado deles é fechado de 6 meses. Então em 6 meses aqui eles fizeram um faturamento de 69, de 70 bi de receita, né? Um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem bruta dos caras é gigantesca. Eles têm uma margem bruta e melhorou, tá? Foi 67,5% de margem bruta contra 63,7%. E aí, com certeza, né, com toda essa margem bruta, a margem líquida dos caras também foi um espetáculo. 22 bilhões de lucro líquido com uma margem líquida de 32%. Melhorou 4 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi 28% de margem líquida. Então, a Microsoft é uma empresa que vem crescendo receita, vem crescendo eficiência operacional. Isso daí é até tema de um caso que a gente faz nas aulas de problem solving. A gente analisa uma empresa que é muito parecida com a Microsoft, né? Legal. Esse negócio é uma máquina de dinheiro, só de fluxo de caixa das atividades operacionais, eles geraram 25, quase 25, 24,5 bi de caixa das atividades operacionais nos primeiros 6 meses, contra 22,5 no mesmo período do ano anterior. Só relembrando, né? Eles tiveram um lucro líquido de 22 bi e geraram 24,5 bi de caixa operacional. Então, esse é o típico negócio que a gente gosta, né? Margem de lucratividade alta, geração de caixa altíssima. Não é por isso que o valuation hoje, né? O market cap da Microsoft está em 1.300. Ele só perde para a Apple, mas está subindo, né? De vez em quando ele passa. Agora, qual que é a beleza da Microsoft, né? Isso daí a gente já falou da Microsoft, já contamos uma história do Bill Gates lá em BTC de anos passados, etc. Mas o que eu gosto muito da Microsoft é a dependência que ela tem, ou seja, a divisão de receita que ela tem por unidade de negócio. Basicamente, eles dividem em 3 grandes segmentos.
que é o Productivity in Business Process, que tem basicamente, né, tem o Office e todos os serviços de Office na nuvem, etc. Tem a parte do Dynamics e tem a parte do LinkedIn. Isso tudo fica dentro dessa unidade de negócio. Essa unidade de negócio representa 32,3% da receita dos caras. Aí tem o Intelligent Cloud, que é aí toda a parte de Azure, que é a parte da nuvem, que até a notícia fala que eles vêm crescendo bastante. Isso daí representa também algo em torno de 32,5%. Ou seja, né, se você pegar 32 são três, né, divisões, a outra divisão também é mais ou menos um terço, que eles chamam de More Personal Computing. E aí tem um monte de coisa, tem Xbox, tem o Surface, tem o Bing, né, que eles ganham dinheiro com Edge também. Esse negócio também está em torno de 34,8% da receita. Ou seja, as três unidades de negócio deles representam basicamente um terço da receita cada uma. Tudo bem que eles podem ter até ajeitado os negócios para dar um terço, mas isso que é o legal da Microsoft, ela não depende de um produto específico, ela não tem uma dependência que nem tem a Apple, de 60% da receita dela está num produto específico. Está tudo diluído aqui, ó, um terço, um terço, um terço e um monte de produto que eles têm. Isso dá bastante segurança no médio prazo do negócio. E aí, a gente vai analisar o Google na próxima notícia, né? Vai ter gente que vai falar o seguinte: ah, beleza, mas qual dessas três unidades de negócio dá dinheiro? Porque receita a gente já sabe que é um terço, um terço, um terço. E o lucro, né? Como que é? Vai ter uma unidade que vai dar mais lucro que a outra, né? Beleza, aí você vai dar uma olhada no lucro operacional das unidades, é quase um terço, um terço, um terço também, né? Aí a Productivity in Business Process é 37,5% do lucro operacional total, 31,7% é o Intelligent Cloud e 30,8% é o More Personal Computing. Então, é um pouco mais jogado ali para a parte do Office e do LinkedIn, né, e do Dynamics, mas também não é tanto assim. Então, até o lucro operacional também está bem balanceado. O que tem mais margem dos caras, né, é a parte de Productivity em Business Process, 43,5%, que é a margem operacional dessa unidade de negócio. 37,1 é a parte de cloud e 33,7 aí a parte de more personal computing. Então, assim, é só um overview aqui da operação da Microsoft. Continua a excelente operação, continua bem balanceado o portfólio, e é por isso que a ação da Microsoft é um reloginho. Então, os caras sempre falam da Apple, falam da Amazon, falam do Google, lá do 1 tri. Microsoft já passou um tri também, está lá quietinha, subindo. Às vezes passa a Apple, às vezes fica atrás da Apple, mas sempre está lá como uma das empresas mais rentáveis. Belo trabalho aí do novo CEO aí, do novo, né? Já faz tempo, né? Já faz mais de 4, 5 anos que ele está aí, mas está executando a estratégia muito bem feita. Então, se vocês quiserem ver uma empresa muito bem estruturada em termos de portfólio e negócios, sugiro que vocês analisem no detalhe a Microsoft. Muito bom, resultado impressionante mesmo, né? E a consistência desse resultado é o que mais impressiona, né? E muito desenvolvimento de tecnologia, né? Muito investimento em P&D e isso retornando em criação de valor econômico, que é o tema que a gente falou já em alguns episódios anteriores, né? Você criar valor para a empresa, muito importante, né? Então eu sou fã também, de forma imparcial, sou fã da Microsoft, né? Uma empresa boa. Inclusive, tá aí, tô pensando aí em colocar no portfólio de investimentos no exterior. Então, BTC Money, pessoal que acompanha, né? Eu vou falar quando isso acontecer, mas é um target aí importante. Bom, vamos para a última então. Você já adiantou, fez o spoiler, Renato, mas é isso mesmo, valor econômico. Lucro da dona do Google atinge 10,6 bilhões de dólares no trimestre. Né, a notícia fala da Alphabet, né? A Alphabet é a controladora do Google, criada pelos fundadores do Google para controlar todas as empresas, né? Separando o Google como uma unidade de negócio e as outras empresas do grupo. Aqui a gente tem um resultado também interessante, né? Que a gente vai analisar, então a gente deixou boas empresas aí para o final, com uma estrutura de receita um pouco diferente. Né? E aí, Renato, como é que saiu esse resultado aí? Olha, o resultado foi excelente. Eu vou pegar até o fechado do ano, até para a gente ter um comparativo ali com a Microsoft. Apesar que a Microsoft foi só 6 meses, né? Mas vamos lá. O Google é um espetáculo de business. Teve uma receita em 2019 aí de 161,8 bilhões de dólares contra 136
no mesmo período, né, em 2018, ou seja, um crescimento expressivo aí de receita. As margens operacionais cresceram bastante também, então, margem operacional saudável, em torno de 21%, então isso daí é bem interessante. O lucro líquido do Google em 2019 foi de 34,3 bilhões de dólares. É um lucro absurdamente alto, né? Cresceu mais de 10%, porque foi 30 bi em 2018. Aí, qual que é a grande diferença? Eu também acho o Google espetáculo, a gente já falou sobre o Google com a supremacia quântica, etc. Eles têm a Waymo, que é um puta business ali de tecnologia para carro autônomo, etc. Né? Mas olha a diferença. A gente pega aqui as divisões do Google, o que é relacionado à parte de propaganda, que eles chamam de Google mesmo, né? Porque eles fizeram toda aquela reestruturação, né, da empresa mãe, que é a Alphabet, aí foram fazendo Google, que é os serviços tradicionais do Google, e depois foram criando outras empresas embaixo. O que é Google, que é a Ad mesmo, ou coisas relacionadas à propaganda, dos 161 bilhões de receita, foi 134, ou seja, 83% da receita dos caras relacionada ao negócio principal deles, que é a parte de publicidade online, né, ou derivados de. Então, essa que é a grande diferença da Microsoft com, né, a Apple, que tem 60% da receita concentrada em iPhone, e o Google, que tem 83% da receita dele concentrada no negócio principal deles, né? Os outros 17 é o quê? É aquelas grandes apostas que eles estão fazendo. Existe uma grande expectativa que esses negócios vão dar muito dinheiro lá na frente, mas atualmente esse negócio não dá. Tanto é que o que dá dinheiro de fato para eles é ainda o negócio principal, que é o Google. E aí eles têm que cobrir, né, o prejuízo operacional das outras unidades de negócio com o Google. Mas é tanto lucro operacional que eles podem ficar errando pra caramba. Acho que cabe um WeWork, cabe um Uber dentro do Google aí, que eles podem ficar queimando caixa a rodo pro resto da vida. Só um ponto, Renato, falando aí da questão da concentração de receita na unidade de publicidade, né? Às vezes a gente pode pensar, quem acompanhou o último episódio, entendeu um pouco do problema que pode ser gerado em algum pepino operacional no caso do iPhone, pela concentração de receita, né? Como aconteceu naquela época da Samsung, né? O problema lá no Samsung, no Galaxy Note e tal, né? Aí as pessoas podem pensar que esse tipo de problema não acontece no serviço de publicidade, né? Mas o Google tem um outro problema que pode atingi-lo, né? E que na verdade já permeou bastante o Google, que é a parte regulatória de acesso a dados, né? Então isso tem sido muito discutido. A regulação americana em 2019 ficou muito mais rigorosa em relação a isso. Então toda aquela análise de cookies, de entrar em sites, de obter os dados dos usuários, os governos estão se preocupando bastante com isso. Isso pode ser um eventual problema para o Google, né? Ainda não atingiu tanto e, obviamente, eles trabalham para fazer com que isso não seja um problema. Mas é um perigo aí. Então, se você fizer uma análise SWOT, algumas ameaças aí, você tem a ameaça regulatória de obtenção de dados, né? Pelo menos acredito que esse é um ponto que eles ficam bem atentos, né? Não, isso sim, eles vêm sofrendo bastante, principalmente na Europa. Lá na Europa as leis são bem mais rígidas em relação a esse tipo de assunto do que nos Estados Unidos, apesar que nos Estados Unidos também a coisa é bem séria, né? Mas lá na Europa eles vêm sofrendo bastante. E outra coisa que está em pauta é essa concentração de market share que ele e Facebook têm em relação às mídias digitais. Então, também está em pauta essa discussão. Lá no passado, eles tentaram forçar a Microsoft a fazer uma cisão ali, até para ter um pouco mais de competitividade no mercado. Esse assunto também está em pauta ali na questão regulatória, que com certeza pode influenciar, né, nessa grande concentração de receita e, obviamente, no valor de mercado do negócio, tá? Então, bem colocado. Só para a gente finalizar, né, aquela combinação ótima, que é o seguinte: eles tiveram 34,3 bilhões de dólares de lucro em 2019 e a geração de caixa das atividades operacionais deles em 19 foi 54 bi. É coisa pra caramba, né? Então, aquele modelo que assim, é vencedor. Eles geraram 54 bi de caixa em 2019, investiram 30 bi, que é um belo de investimento, e ainda sobrou dinheiro pra caramba, né? Então, ainda deu para pagar a dívida, distribuir para
para acionista via provento. A galera, meu, é impressionante. Então, assim, o Google é um belo de um business, ele vem crescendo bastante. Existem esses pontos aí de atenção na parte de regulação, e é uma empresa também ali na casa de um tri. E aí, pediram para eu fazer a mesma comparação que eu fiz com a Tesla. A Tesla, eu peguei lá o último free cash flow projetado que ela teve e fiz uma perpetuidade. A gente viu que ela tinha que crescer ali em torno de 6,5, 6,7% por cento por ano até o infinito para conseguir justificar o valor de mercado dela, que, aliás, subiu. Tá? Então, desde o último ano para cá, subiu para caramba ainda o valor da Tesla. Ou seja, tem que ser mais do que 7% de crescimento para o infinito esse negócio. Aí eu peguei o do Google aqui. O Google também está em torno de um tri, o valor de mercado dela. O Google, para ele justificar esse valor, ele tem que crescer 3,2. Aí eu te pergunto, né? O que é mais fácil, né? O Google crescer para o infinito, 3,2 ou a Tesla crescer 7, 8% até ao Deus dará, né? Então, essas coisas que eu não entendo muito em mercado, mas assim, o valor está super ajustado, está dentro do free cash flow da empresa, belo business, só que tem o mesmo problema do iPhone, né? Da Apple, que é a grande concentração de receita, que traz um risco aí, né, para o negócio no longo prazo. Mas, a princípio, continua sendo uma máquina de dinheiro. E certamente, né, a possibilidade de crescimento com as outras unidades de negócio é gigantesca. Hoje eles queimam caixa, mas com o desenvolvimento, o investimento em P&D que eles jogam aí dezenas de bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento para rentabilizar e desenvolver tecnologia nas outras unidades, com certeza vai gerar algum fruto, né? Então são várias unidades, alguma muito possivelmente vai dar certo, né? Nem que as outras acabem passando por algum perrengue, né? Mas é uma bela empresa e realmente vale a pena ficar atento, né? Bom, passamos um pouquinho de 1 hora de programa, então acho que a gente pode finalizar por aqui, né? Renato, se quiser mandar sua despedida para o pessoal. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Desculpa aí ter passado da 1 hora, mas aqui tem muita notícia. E o pior é que a gente já tem um pipeline bom para a semana que vem também. Então, acho que esses próximos BTCs Journals aí das próximas 3 semanas aí vai ficar meio assim. Pediram para a gente analisar, acho que aconteceu alguma coisa aí no mercado financeiro de uma resseguradora aí, RB. Só que surgiu a solicitação agora há pouco, então vamos deixar essa análise aí para a próxima semana e aí a gente promete que a gente vai comentar sobre o assunto, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até semana que vem. Muito obrigado, Renato. Obrigado você que ouviu, assistiu a gente até agora. Acompanhe a gente pelos próximos episódios, né? Semana que vem temos um encontro marcado com você no BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.